Olá, gente. O segundo princípio que a gente vai estudar é o princípio do desenvolvimento sustentável, tá? Esse princípio, ele é muito usual, tá? Nas comunidades aí do meio ambiente. O princípio de desenvolvimento sustentável, essa palavra sustentabilidade, ela não foi criada aqui no Brasil, tá? Ela foi criada em uma convenção internacional, onde a ministra que chefiou essa convenção se chamava Gro Brundtland. O nome desse documento é Nosso Futuro Comum e nele dispõe aí medidas de conscientização, medidas de redução, de reeducação, para que o lixo fosse minimizado, para que a poluição fosse minimizada, para que os danos ambientais para que o meio ambiente tivesse menos impactos, né? Como nós sabemos hoje que está tendo. Né? A gente percebe que o mundo está está sobreaquecido, né? As temperaturas estão altas, derretimento de geleiras, né? Camada de ozônio, poluição, gases de efeito estufas aí enviado para a atmosfera, né, o CO2. Então, a gente percebe uma série de problemas que está ocasionando, né, que essa poluição exacerbada, esse consumismo exacerbado está causando, certo? E o próximo princípio, né, que nós vamos estudar, né, esse princípio do desenvolvimento sustentável, eu vou ler aqui para vocês, tá? Um trecho do nosso livro, da nossa literatura, né, que é o que a gente trabalha. Tá? Esse tema, né, tem aqui um resumo e depois eu posso disponibilizar para vocês, tá? Desenvolvimento sustentável decorre de uma ponderação, olha aí a ponderação que eu falei, né? Que deverá ser feita casuisticamente entre o direito fundamental ao desenvolvimento econômico e o direito à preservação ambiental. É aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de existência digna das gerações futuras. Aplica-se aos recursos naturais renováveis, né, gente? Então, a gente sabe que tem aí os três pilares, né, que é chamado também de triple bottom line, né, os três pilares do desenvolvimento, né, é a economia, é a sociedade e é o meio ambiente. Então, precisa estar cumprindo esses três pilares aí, porque sustentabilidade, ele vai além do meio ambiente. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de igualdade, de equidade, também em outros ramos, na economia, na sociedade e, por fim, aí no meio ambiente. E é essa interseção aí, esse conjunto aí que vai trazer a sustentabilidade, né? Então, sustentabilidade é a interseção aí dessas três esferas aí, né, que a gente estuda. O princípio da prevenção. Gente, prevenção, ele é um princípio que a gente deve usar, principalmente quando a gente está tratando de empreendimentos, né, de construções, de obras, né? Então, precisa se analisar quais impactos ambientais aquela obra, por exemplo, vai gerar no meio ambiente. Por exemplo, a construção do cais. Para se construir aquele cais, precisou de um estudo de impacto ambiental. Então, foi devidamente estudado, foi autorizado pelos órgãos competentes a construção do cais. Tá? Então, ali houve um estudo de impactos ambientais e ele foi autorizado. Só houve a construção porque aconteceu aí a autorização pelos órgãos competentes. Foi feito um estudo, foi feito um relatório e verificou-se aí de fato o que poderia e o que não poderia ser feito naquela margem ali do rio. Tá? Então, é necessário que haja esse estudo para que depois a população não sofra as consequências, né? O meio ambiente não sofra com as consequências aí causadas por um empreendimento humano, tá? Gente, a precaução, a precaução são os riscos incertos. Tá? Eu não consigo vislumbrar aí o tamanho dos riscos. Princípio da precaução. Quando eu consigo visualizar, quando eu consigo ver a dimensão dos riscos, é princípio da prevenção. Por exemplo, eu tenho uma fábrica têxtil aí, ele tá produzindo, e eu sei que essa fábrica, ela emite gases aí na atmosfera. Eu sei, é um risco do empreendimento, acontece aquilo ali, então o que é que eu vou colocar? Filtros nas minhas chaminés. Beleza? Beleza, ok. Porém, eu vou fazer um empreendimento
E esse empreendimento aí, eu não sei quais são os riscos que ele vai causar a longo prazo. Eu preciso responder por esses riscos? Preciso. Princípio da precaução. Eu preciso estar preparada para possíveis danos futuros que venham a acontecer. Tá bom? Então, princípio da prevenção, eu sei os riscos e eu vou fazer de tudo para que eles sejam reduzidos ou minimizados. Beleza? Princípio da precaução, eu não sei se os riscos são certos e determinados. Eles podem simplesmente não acontecer, como eles podem acontecer. E eu, como empreendedora, né, como construtora de um empreendimento, eu tenho que me responsabilizar aí inteiramente por esses danos que pode ocasionar no meu ambiente. Por exemplo, barragens, né? Barragem, a gente sabe o risco, pode ser que nunca aconteça, mas não pode ser que aconteça, não pode haver aí um erro, não pode acontecer aí que a barreira estoure, né? E as pessoas e a empresa precisa se responsabilizar, precisa tentar reparar o dano, né? Vítimas, indenizações, tudo isso é a empresa que tem que arcar com esses riscos aí, com esses danos. É o risco do empreendimento, tá bom? Gente, nós temos outro princípio, que é o princípio do poluidor pagador, tá, gente? O próprio nome já fala, se você polui, tá, você vai pagar por aquela poluição, né? Ou pelo menos tentar aí reduzir ela ao status quo, reduzir ao que era antes, né, colocado, né? Como era antes o meio ambiente, no caso. Então, o poluidor pagador. Deve o poluidor responder pelos custos sociais da degradação causada por sua atividade impactante, certo? Devendo-se agregar esse valor ao custo produtivo da atividade para evitar que privatize os lucros e se socializem os prejuízos, tá bom? Então, é necessário, sim, que haja aí o pagamento, né, que tente pelo menos voltar ao status ambiental que era antes. E se você de fato está poluindo, você precisa pagar por aquele dano, tá? Diferente do princípio do usuário pagador. Por exemplo, nós somos usuário pagador nas nossas contas de água e energia. A gente usa, a gente consegue calcular quanto a gente usa, tá? O quantitativo ali é correto, né? Chega a conta e você tem que pagar, aquilo ali só foi você que usou, não foi mais ninguém, tá? Então, isso é usuário pagador. Primeiro eu uso, depois eu pago, né? E aí a gente chega aí as nossas faturas aí de água, luz, usuário pagador. Já o poluidor pagador, se eu poluir, eu tenho aí o dever de ressarcir a administração pública ou tentar, por exemplo, trazer de volta, criar mecanismo, recursos aí para que eu traga de volta, recupere aí o meio ambiente, tá bom? Tem outro princípio interessante, que é o último princípio que nós vamos estudar, que é a cooperação entre os povos, tá? Gente, o meio ambiente, ele não respeita fronteiras, né? Então, não há essa fronteira, né? Limites como tem município, estado, né, país, não há. Então, é necessário que haja o cuidado com o meio ambiente falando uma mesma língua. É necessário que haja essa comunicação aí entre os países, os continentes, para que um vazamento, por exemplo, de óleo na costa da Argentina não interfira no Brasil, né? Perceba que ali próximo vai interferir, que precisa de cuidados. Então, é necessário, por exemplo, quando há um vazamento, que a Argentina entre em contato com o Brasil, ou que o Brasil entre em contato com a Argentina e juntos tentem solucionar aquele problema, solucionar aquela situação, né? E eu tenho certeza que dessa forma o meio ambiente ele vai estar de fato muito mais protegido.